muito bem? Fala galera, estamos em mais um encontro ao vivo aqui do empreendedores.com.br, essa comunidade que nós criamos há pouco mais de 5 meses e que já reúne tantas pessoas fantásticas em todo o Brasil, como a turma que vocês vão conhecer aqui hoje e o meu convidado de honra que está aqui presencialmente, veio até João Pessoa para a gente poder fazer esse encontro com vocês, que é o Felipe Colombo. O Felipe Colombo, que é o CEO da Anjo Tintas. Pô, Felipe, cara, que honra te receber aqui em João Pessoa, cara. Pô, a honra é a minha de estar aqui, bater esse papo aí, trocar essas ideias e com essa turma aí. Show de bola. Já vou apresentar aqui quem serão os nossos debatedores. A gente começou com um pouquinho de atraso hoje em virtude de uma moqueca que a gente comeu, né? Aí tava gostosa, hein? Tava muito gostosa e a gente se estendeu um pouco, mas já começamos aqui os trabalhos e eu começo apresentando aqui os nossos debatedores de hoje, que são participantes também do Empreendedores. A Cristina Sá, que é médica ginecologista, ela é cofundadora da marca Basic for You, de produtos de cuidados íntimos. Cristina, prazer receber você aqui também. Oi, Leandro, prazer estar aqui, prazer, Felipe, te conhecer. Bacana. Deixa eu apresentar mais aqui também o Fernando Gonçalves, psicólogo. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo contribuir também com esse encontro. E boa tarde também, Felipe. Um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu demais, Fernando. E o Alessandro Feijó, que é palestrante e especialista em LinkedIn. O cara que entende LinkedIn é esse cara aqui. Alessandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Boa tarde, pessoal. É um prazer, uma honra aqui estar no meio dos tubarões aqui, né? Olha só. Muito bem. Galera, o tema do nosso bate-papo aqui de hoje vai ser gestão na prática. Não tem ninguém melhor do que o Felipe para falar sobre isso, porque, cara, ele é CEO de uma das maiores indústrias de tintas do Brasil, que é a Anjo Tintas. Eu sou fã da Anjo Tintas, pintei minha casa recentemente, ficou linda, com toda de anjo. E o Felipe também é autor do livro best-seller Gestão na Prática, que a gente pegou aqui esse título emprestado para ser o título do nosso bate-papo de hoje. Então vamos começar falando aqui, Felipe, gestão na prática. Cara, eu sou da escola de administração, enfim, estudei administração e aí só que na prática, tudo aquilo que eu estudei, eu vi que existia uma distância enorme entre a prática real da gestão, né, e o que a gente vê, né, no campo teórico, enfim, dentro das faculdades. Qual que é a importância, então, Felipe, da gente procurar orientar a nossa gestão para a prática real? E lógico, eu sei que a gente aprende com muitos exemplos de fora e tal, mas que na prática muitas vezes não se encaixam, né? Eu queria que você começasse comentando sobre isso, a importância. Ô Leandro, primeiro é um prazer estar aqui, bater esse papo com essa turma toda e compartilhar um pouquinho disso que eu já vivi nesses mais de 22 anos aí como gestor e passando em tantos segmentos como eu passei. Uma vez eu estava falando com uma arquiteta lá do Rio de Janeiro, num projeto que a gente estava fazendo em parceria com ela, e ela falou assim, na prática a teoria é outra. Eu falei, realmente. E quando eu fiz 18 anos, 17 para 18 anos, o meu pai ele falou assim, e aí, tu vai fazer faculdade onde? Eu já tinha definido que eu queria estudar gestão, administração de empresas, né? E eu falei, pai, não sei, não tenho definido isso. E a gente começou a avaliar possibilidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, diversos locais. Ele não fechou as portas para mim, para nenhuma opção. E foi legal que chegou num momento que eu falei, pai, eu acho que eu vou ficar em Criciúma mesmo, onde é a nossa empresa, e eu vou trabalhar durante o dia e estudar à noite. E ele falou, pô, legal, então vou fazer um projeto de trainee para ti durante esses anos que tu está na faculdade, e enquanto tu estiver estudando, tu vai poder trabalhar nas áreas daquilo que tu está estudando. Então, assim, quando eu estava estudando teoria da produção, eu estava trabalhando na área da produção. Quando eu estava estudando sobre gestão de estoques, a mesma coisa, eu pude trabalhar no estoque. Quando eu estava estudando sobre controladoria, eu estava trabalhando na controladoria naquele semestre. Então foi muito legal porque eu consegui olhar realmente como é que é a teoria, o que está nos livros, o que o pessoal diz que como é que é o mundo ideal, aquele que está no livro, e na prática como é que funciona, que às vezes não é aquilo que está no livro. A gente usa aquilo que está no livro muito para
tentar se adaptar à realidade brasileira, que até aquele momento a maioria dos livros não eram escritos por brasileiros, né? Tudo livro gringo. Tudo importado. Importado, e que a realidade do Brasil, a nossa realidade tupiniquim aqui era outra lá atrás. Hoje pode ser que já aproximou muito, mas ainda tem algumas peculiaridades que são muito importantes ser consideradas no Brasil. E eu pude vivenciar a teoria e a prática ao mesmo tempo. Então eu fiz administração de empresas com ênfase em marketing, e nesse período eu fiquei trabalhando na empresa também. E foi muito legal, foi uma época muito enriquecedora na minha vida, mas isso me mostrou que realmente a teoria é tudo muito bonito, mas na prática às vezes tu tem que procurar atalhos, tu tem que fazer coisas diferentes daquilo que está na teoria, porque empreender no Brasil não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil porque é muito burocrático. Empreender no Brasil não é fácil porque a carga tributária é muito alta. Empreender no Brasil não é fácil porque até há 5 anos atrás empresário era visto como bandido, como vilão. A gente via isso nas novelas, né? E continua, ainda tem. Todas as novelas, o empresário era o bandido do negócio. Então tinha essa cultura no Brasil. Hoje está mudando, assim, nos últimos 5 anos está tendo uma transformação. O empreendedorismo começou a ficar cool, né? Sim. Ficou legal. Que é um movimento muito legal, porque eu, como pessoa física, eu acredito que o empreendedorismo e a educação são as principais formas de evolução da vida das pessoas, da sociedade. Então isso é muito legal, mas também tem um problema. O problema é que começou a se mostrar que é muito fácil empreender, e não é fácil empreender. Esse é um grande problema, né? Porque tu tem uma falsa noção que, enfim, a gente vê muitos influenciadores de empreendedorismo, né? E muitas vezes se passa a impressão através dos discursos, assim, eles mostram muito das suas conquistas, tal e tudo mais, que é fácil, né? Você seguir o mesmo caminho ou conseguir as mesmas coisas, né? E na realidade a gente sabe que não é. O mundo real ele é muito mais duro, né? Do que o que a gente vê nas redes sociais, né? O mundo real é difícil, né? É uma selva, é uma briga, né? O dia inteiro levando porrada na boca do estômago e tendo que levantar e continuar e aquele negócio... E sem desanimar, né? E sem desanimar. Esses dias um amigo meu que montou uma empresa, ele montou uma empresa dele há uns 4 anos atrás e ele tá indo super bem. E ele perguntou: Felipe, não tem momentos que tu pensa em parar tudo, vender o negócio? Eu assim, momentos ou dias? Porque é todo dia. Tem dia que eu chego na empresa, né? Eu chego na empresa felizão, aí dá um problema, já fico, vamos vender isso tudo aqui, vou fazer outra coisa. Mas, cara, a vida do empreendedor é essa. É igual um eletrocardiograma, né? Lá em cima é altos e baixos o tempo todo, né? Então, tem que aprender a lidar com isso. Muito bem. Antes da gente bater mais um papo aqui, Felipe, né? Eu queria trazer aqui a turma também para a nossa conversa. E eu queria a Cristina, ela tem um case super interessante, né? Então eu queria que a Cristina participasse aqui também. Chega aí, Cristina. Felipe, muito bom ver você começar falando sobre esses desafios de empreender para você, que é formado em administração. Imagine para mim, que sou médica, 0 formação administrativa, né? Então eu sou ginecologista há 18 anos e comecei a empreender sem saber que eu estava empreendendo. Então, há quase 15 anos atrás foi quando eu comprei uma clínica e comecei a ter o meu consultório, achando que eu estava só atendendo, sem ter a menor noção de que eu estava tendo ali um negócio. Então, ali já de cara eu já comecei a ter muitas dificuldades, até eu entender que tinha um negócio à parte do consultório. A partir daí eu comecei a ter outras demandas, tanto minha quanto mulher, como mãe, como médica, né, como ginecologista, ouvindo as pacientes no consultório, que era uma demanda que eu percebia do mercado, que era uma falta de produtos adequados mesmo para a higiene íntima. E eu sou muito focada na saúde íntima, numa área moderna da ginecologia, chamada de ginecologia regenerativa, que a gente trabalha com tecnologias. Então, essa coisa da inovação está sempre assim na minha cabeça. E foi a partir daí que eu criei a Basic for You, que é uma marca que foi lançada agora em maio, ela vai completar 2 anos, e que a gente está muito focado ainda no mercado feminino e que está crescendo bastante. E aí eu queria, assim, perguntar para você, né, que na sua visão, qual a importância, né, dessa mentalidade inovadora na busca de soluções, além daquilo ali que está posto, né, independente do setor que a gente está? E até fazer uma outra pergunta. No caso de uma área tão nichada assim como a minha, como manter esse posicionamento autêntico, ao mesmo tempo escalar com consistência e relevância nesse mercado que não é fácil?
Pô, primeiro, parabéns por reconhecer já lá atrás que já estava empreendendo só no fato de montar um consultório, né? Eu tenho muitos amigos médicos e que eles me procuram e falam, pô, Felipe, como é que eu faço, cara? Porque o meu negócio tá legal, eu tô ganhando dinheiro, mas eu não consigo escalar, eu não consigo crescer. E a faculdade de medicina, ela é muito legal e ela ensina muita coisa pros formandos e pros médicos. Ensina a parte teórica, como atender, como consultar, como fazer tudo. Mas eles não ensinam gestão e o médico tem que aprender sobre gestão. Pô, a maioria dos meus amigos médicos não sabe vender. Pô, devia ser obrigatório curso de vendas dentro de qualquer área que tu vai atender o público. Tu tem que aprender a vender, porque Com o médico, certeza. se não aprender a vender, ele não vai ter paciente. Tem que aprender a fazer gestão de fluxo de caixa. Putz, cara, é muito comum ver médico sair do zero e tá rapidinho ganhando um bom dinheiro, 100 mil reais por mês, um cirurgião, por exemplo, e gastando aquele dinheiro todo. E num momento como a pandemia que veio, eu tive amigos que tiveram que vender casas, porque eu falei, cara, como que tu tá vendendo casa, tu ganha mais do que eu? E o cara falava assim, mas eu não tenho dinheiro guardado, porque não consegue fazer essa gestão. Então, legal que tu já reconheceu isso lá atrás. Sobre inovação, primeiro, eu acho que é importantíssimo. O mundo está saturado de muita coisa. Muita coisa. Então, a gente inovar, fazer coisas diferentes é uma forma de se destacar. E a gente vê hoje que a gente está brigando cada vez mais pela atenção do consumidor. E quando a gente faz mais do mesmo, é muito difícil chamar atenção. Para chamar atenção, você vai ter que gastar rios de dinheiros. Quando você inova, aí você consegue se destacar se aquele pontinho vermelho no meio de um monte de pontinhos amarelos que vai chamar a atenção e vai te ajudar a, quem sabe, ter essa escalabilidade que você comentou. Nem todo negócio é escalável, mas a maioria dos negócios são escalonáveis, que são coisas diferentes, e muitas vezes são confundidas. Mas para escalar um negócio, a gente precisa ter um produto. Primeiro, não adianta tu escalar um produto que vai ter problema, porque tu vai escalar teus problemas ao mesmo tempo. Então, partindo do princípio básico que tu tem um bom produto, e tu tem, porque tu já está 2 anos no mercado e a maioria das empresas quebra depois de 2 anos, né? Quase 60% dos negócios quebram com 2 anos de empresa. Você tem que inovar para se destacar e começar a aparecer para o consumidor final. Hoje, lá na Anjo, eu estava até comentando agora no almoço, me perguntaram, vocês têm laboratórios de pesquisa dentro da empresa? A gente tem mais pessoas dentro dos laboratórios do que na área produtiva da Anjo. A gente tem 8 laboratórios internos e mais um laboratório dentro da Universidade Federal de Santa Catarina só em busca de inovação. Então nós temos um time que está focado lá dentro da empresa. Como é que faço para melhorar o produto atual, baixar o custo e achar novos fornecedores? Então a minha equipe de pesquisa e desenvolvimento está lá para desenvolvimentos incrementais. Ou seja, melhorar a qualidade do produto, reduzir custo e achar novas opções de fornecedores. E quando eu olho para inovações disruptivas, eu tenho um laboratório dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, onde tem 2 doutores que estão trabalhando só em busca de inovação disruptiva. Por que eu faço isso? Porque eu não posso tirar esse cara que está no dia a dia para pensar, para sonhar, porque ele vai deixar o dia a dia passar despercebido. Então, lá dentro da Universidade Federal, por exemplo, a gente lançou há 2 anos atrás a primeira tinta do mundo à base de grafeno. Como é que surgiu esse produto? Eu estava assistindo televisão, apareceu uma matéria sobre o grafeno, um super material mais duro da natureza, mais duro que o diamante. A gente aprendeu na escola que o diamante era o mais duro, né? Surgiu o grafeno, que é mais duro, leve, flexível, um super material. Eu peguei o telefone e mandei para a equipe da UFSC, da Universidade Federal. Falei, vendo um programa na TV. Vendo um programa na TV. Nós temos um grupo de inovação lá e falei assim, dá para usar grafeno na tinta? Aí a nossa doutora lá falou assim, não sei. Eu assim, vamos descobrir. E aí começou o desenvolvimento e a gente foi lá. Se eu passo para o meu time interno, meu time para de pensar naquilo que ele tem que fazer, que é o meu ganha-pão hoje,
e começo a pensar em outra coisa. E aí eu perco a mão de onde eu estou. Existe um livro chamado Duas Curvas, que ele realmente fala isso, né? A nossa empresa ela tem que pensar em duas curvas. A curva de cima é essa que está nos trazendo receita, resultado e está indo muito bem. E a curva de baixo está aqui, não está me trazendo resultado nenhum. Mas ao longo do tempo essas curvas vão se encontrar e elas vão cruzar. E aquilo que hoje era nada pode se tornar um grande negócio. E aquilo que hoje é o teu ganha-pão pode ser que lá na frente se torne nada, né? Devido às mudanças, às inovações que vem acontecendo. Essa tinta de grafeno, por exemplo, há 2 anos atrás não era nada. Hoje ela já representa uma boa parte do nosso faturamento, porque é um produto que a gente desenvolveu no laboratório dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Deu certo lá, levamos aí para o teste de produção, deu certo na nossa produção. Aí foi para o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento interno e lá dentro agora é eles que tomam conta do produto e a equipe de desenvolvimento lá da universidade já está pensando em novas tecnologias. Então é crucial que a gente esteja sempre, diariamente pensando qual é o negócio que vai substituir o meu negócio atual. Porque nós estávamos falando sobre tinta automotiva, que é um dos nossos mercados, né? Os carros estão cada vez mais com tecnologias embarcadas para evitar acidente. Cara, a gente não pode mais, tem a lei seca, não pode mais beber e dirigir, que é ótimo, não estou dizendo que é ruim, é ótimo. O Uber, os carros com sensores, direção autônoma, daqui a 10 anos não vai mais ter acidente. Se eu vendo tinta para carro, para consertar carro batido, o meu mercado vai diminuir. O que eu estou fazendo para isso? Eu já estou trabalhando numa linha de produtos que é para estética automotiva. Se vai bater menos o carro, as pessoas vão conservar mais o carro. Então a inovação é crucial. É impressionante que vocês estão pensando até nisso, né? Então, quer dizer, os carros vão bater menos e vão comprar menos tinta da gente. A lei seca prejudicou o meu mercado. A lei seca é ótimo, mas a lei seca fez eu vender menos tinta. Eu tenho que estar pensando, eu tenho que estar atento a esses então tá tudo conectado, né, movimentos. Né? Às vezes a gente pensa, os concorrentes do Felipe são as indústrias de tintas. Não, olha aqui, tu botou cerâmica na parede. Aqui na cerâmica não tem tinta. Aqui tu tá com um painel que também não tem tinta. Esses são meus concorrentes também. Vamos ajeitar isso aí, Felipe. Vamos ajeitar. Vamos botar aqui no... Mas tá tudo certo. Mas a gente tem que estar o tempo todo olhando para o mercado. E aí a importância do CEO sair do operacional. Pelo menos de vez em quando a gente tem que sair do operacional. Porque o operacional ele é gostoso. O operacional é bom. O operacional tu mexe uma coisa daqui para cá, tu vê o resultado na hora, se deu certo, se não deu, tu mexe de novo. O estratégico, às vezes, é movimento que vai levar 2, 3, 4, 5 anos. Só que o gestor, o empresário, ele precisa sair do operacional pelo menos uma vez por ano, sai de dentro da empresa e para pensar como é que vai ser meu negócio daqui a 5, a 10 anos. Então é muito importante essa reflexão. Pô, sensacional. Eu já quero aqui deixar a indicação para a turma do livro do Felipe Colombo, Gestão Profissional na Prática. Olha só, este best-seller. Cara, best-seller total, né? Você lançou, já foi sucesso instantâneo. Já, né? Ele já entrou 9 vezes na lista do best-seller. E é muito bom, cara. E o meu tem uma dedicatória aqui, então, olha aí. Pessoal, para vocês terem noção aqui da relevância da Anjo Tintas, vocês têm contato com produtos que passaram pelas mãos da Anjo todos os dias. Então, quem já comprou no Mercado Livre, recebeu lá o saquinho amarelo e tal, essa tinta do saquinho amarelo é da Anjo, né? É da Anjo, a gente faz tinta para flexografia, flexografia, plásticas, né? Que é essa tinta que seca rápido, né? Como é que é o processo? Que é muito rápido, é 0. O processo é muito legal. Imagina uma máquina assim de uns 6 metros de comprimento. Nesse lado de cada máquina entra uma bobina de plástico transparente ou branca e ela vai desenrolar aqui. No meio tem uma impressora jato de tinta jogando a tinta aqui e ali no final da máquina ela já vai rebobinar de novo numa velocidade de 600 metros por minuto. É muito rápido. É muito rápido, não dá para ver, por exemplo. E ela tem que sair daqui sem tinta, jogar a tinta e ir lá rebobinar com a tinta seca. Então ela é uma tinta que seca por explosão. Se for uma tinta que não tem assim, a qualidade que vocês têm, vai sair borrada. Exato. Né? E aí imagina uma fábrica com 10 máquinas dessas rodando embalagem para o Mercado Livre, a tinta não secar, vai dar uma indenização milionária, né? Com certeza. Então, rótulo da Coca-Cola? Vocês também? Rótulo da Coca-Cola, pacotinho de arroz, feijão, picolé, bala, ração animal.
vários tipos de ração. Animal. A gente faz Animal, também. hein, turma? Demais, né? Eu vou puxar agora aqui, Felipe, o Fernando. O Fernando, que é psicólogo, ele tem uma visão muito humanista, né, da gestão. E conta aí, Fernando, o que você tem aqui para perguntar para o nosso querido Felipe? Muito bem, Felipe. Estou gostando muito aí do papo. Eu acho que a sua experiência, você é um jovem, mas tem muita coisa aí, sem dúvida nenhuma, para ajudar aqui os empresários a justamente implementar uma gestão que tenha qualidade e tenha alta eficiência, né? O que a gente mais pretende. Mas nesse processo todo, queria que você compartilhasse um pouquinho a sua experiência, as suas descobertas, talvez as suas dores de cabeça também, por que não dizer assim, com relação ao trato com as pessoas, com aquilo que você viu muitas vezes nos processos de liderança, de gestão mesmo, né, da comunicação, da cultura, do clima dentro da organização. Uma coisa bacana eu percebi que você colocou, que assim, não dá para eu pedir para a minha equipe, que é de produção, justamente pensar em inovação, em criação. Tem que ter um departamento específico para isso. Então, logo de cara, a gente já vê toda uma consideração entre capacitação, habilidade específica e motivações para determinado setor dentro da empresa. Isso é ótimo, né? É o homem certo na função certa. Mas, mesmo assim, a gente tem outros problemas. Por exemplo, a questão das diversas gerações, os conflitos de geração. E aí isso impacta, sem dúvida nenhuma, na retenção de talentos, acaba impactando também até na saúde mental dentro da empresa, no clima, portanto. Como é que você tem visto isso ao longo aí dos seus trabalhos, da sua experiência profissional, justamente o lidar com pessoas? E o que você tem conseguido obter de resultado para melhorar os conflitos? Bom, legal. Eu acho que essa pergunta é muito boa, assim como a primeira, porque a maioria dos empresários que eu converso, a principal dor são pessoas, gestão de pessoas. E a minha não é diferente. Eu acho que é o grande desafio de todo gestor, é como fazer com que cada pessoa atinja o seu potencial máximo dentro da empresa, né? Então, lá na Anjo, a gente adotou uma cultura de que a gente entende que cada profissional é único. E cada profissional deve ser tratado como único. A gente acha que é uma grande injustiça tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, né? Então eu acho que a grande virada de chave da Anjo, e a Anjo é uma empresa que tem uma cultura muito rica, nossos profissionais gostam de trabalhar na Anjo. A Anjo tem 39 anos de idade e nós temos profissionais de 33 anos de empresa, nós temos profissionais de 30, de 28, 29. Muita coisa. Acima de 15 anos tem muita gente lá dentro. A gente gosta de cuidar muito bem da nossa equipe. E a gente acaba fazendo um mapeamento lá dentro da empresa de como é que cada pessoa funciona. E isso é muito bom porque eu consigo adaptar a forma como a gente se relaciona lá dentro. Isso é sempre uma via de mão dupla, tá? Então assim, Fernando, por exemplo, nós dois trabalhamos juntos lá dentro da Anjo. A gente faz um mapeamento de como é que o Felipe funciona e como é que o Leandro funciona. E o Leandro vai saber como o Felipe funciona e o Felipe vai saber como o Leandro funciona. Porque na hora de a gente se comunicar, o Leandro vai saber de que forma que ele vai conversar comigo que eu vou entender. Porque eu vou dar um exemplo muito claro. Existem 2 diretores lá na sua empresa. Um deles é movido por dinheiro. Cara, o que motiva ele a trabalhar na empresa é dinheiro. Então, quando eu vou falar com essa pessoa, eu sempre falo, olha, vamos fazer esse projeto, vamos fazer isso, dessa forma, tal. No final a gente vai ganhar dinheiro junto e esse cara vai se motivar muito. Só que eu tenho uma outra pessoa, um outro diretor lá dentro que ele é movido a conhecimento. Eu não posso pegar e falar para eles, cara, no final do ano tu vai ganhar X mil reais de bônus. Ele não vai ser tão motivado como se eu ir lá e falar para ele, olha, se a gente atingir as metas eu vou te dar um curso de conselheiro, um curso de tal. Esse cara vai se motivar muito mais. Aqui eu estou dando exemplos bem antagônicos, mas nós temos 700 pessoas dentro da Anjo. Cada pessoa lá dentro da Anjo está lá por um motivo diferente. Tem pessoas que trabalham dentro da nossa empresa porque tem um salário legal.
Tem pessoas que trabalham lá porque a gente tem um programa de meritocracia muito bem estruturado, de PPR. Tem gente que trabalha lá porque é status lá na nossa cidade pequena trabalhar na nossa empresa. Tem gente que trabalha lá porque é perto da casa dele. Simples assim. Como é que eu vou tratar essas pessoas que têm motivações diferentes de estar no meu negócio da mesma forma? Eu tenho que entender como eles funcionam para que a gente consiga adaptar a nossa forma de comunicação, adaptar a nossa forma de trato. É claro que tem alguns valores como justiça, ética, equidade, que tem que ser igual para todo mundo. Mas eu não posso tratar o Leandro da mesma forma que eu trato o Fernando. São pessoas diferentes, eu tenho que entender isso. E essa foi a grande virada de chave na Anjo que fez com que a gente conseguisse ter uma retenção de talentos muito maior, que a gente consiga ter uma equipe de liderança, mesmo que jovem de idade, há muito tempo dentro da empresa, acima de 15 anos, e com que a gente tenha um mínimo de conflito geracional. E esse conflito geracional, eu estava conversando esses dias com a Jaque, que é a nossa coordenadora de gestão de pessoas, e ela responde direto para mim. Essa é a única área operacional que responde direto para mim, é gestão de pessoas. Porque eu acredito que o CEO tem que ser o guardião da cultura da empresa. Então ela responde para mim e eu cuido dessa área. E ela tá falando, pô, mas essa geração isso, essa geração aquilo, antigamente isso, antigamente aquilo. Eu falei, Jaque, eu sei que tem essa diferença, mas não adianta a gente lutar contra a maré. Nós não vamos conseguir mudar uma geração. Nós vamos ter que nos adaptar a uma nova geração. Por mais que a gente não concorde. Porque existe gente, como a gente estava conversando no meio-dia, que entrou na Anjo e com 4 horas de trabalho pediu as contas. Eu falei, cara, como assim? Ah, não, isso não é para mim. Como assim? Tu nem sabe o que é para ti, tu tá fazendo integração ainda. Como que tu acha que não é mais para ti? Mas isso existe, antigamente não existia. Então é muito importante tu ter uma equipe mais sênior, uma equipe mais júnior e colocar esse pessoal trabalhando junto para que a gente una a experiência dos mais velhos com a energia e a força e a vitalidade dos mais novos, para que a gente consiga atingir o melhor dos mundos. Cara, sensacional, concordo demais. Tive um papo esses dias com o Dado Schneider, no Café com a DM, cara, fantástico, né? Para entender essa questão também, né? A gente tem, sempre lança acho que é a primeira reação com relação aos novos costumes das novas gerações, é sempre assim, tá bom, no meu tempo não era assim, como você falou, né? Mas cara, a geração está chegando, né? E estão cada vez mais se integrando ao mercado, nós vamos ter que conviver. Tem vários pontos positivos também, se aprende muito quando você consegue ter o diálogo, né? E temos que nos adaptar. É isso aí, né, Felipe? Muito bem. Ô, Felipe, você usou um termo aqui que eu achei fantástico, né? Que você se denominou aqui guardião da cultura da empresa. Olha só, isso aqui é muito forte. Assim, o seu papel como CEO é ser o guardião da cultura da empresa. Tu podia assim, explicar um pouquinho mais sobre a importância da cultura, como é que se forma, como é que se fomenta essa cultura na prática, ao mesmo tempo que você fala, assim, eu tenho que tratar as pessoas de forma como elas gostariam de ser tratadas e ao mesmo tempo você tem que ter uma cultura naquela empresa que deve ser compartilhada por todos. Então, qual que é o segredo aí dessa tônica, né? Você como guardião da cultura? Eu acho que a cultura da empresa, ela vem muito dos rituais diários, semanais, mensais, daquilo que a gente faz, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, o que a gente incentiva e o que a gente não incentiva. Então, eu vou dar um exemplo muito prático do que aconteceu na Anjo há um tempo atrás. Um dia eu estava em casa e a minha esposa falou assim, amor, tu devia ir trabalhar mais alinhado. Eu gosto de trabalhar assim, tá, gente? De camiseta, calça jeans tal, e tênis. Eu gosto de trabalhar essa discussão rola muito lá em casa também. Eu gosto. E ela falou, tu devia ir trabalhar de camisa e paletó, porque as pessoas olham pra ti, se espelham em ti. Eu falei, ninguém tá olhando pra mim, tu tá maluca? Diz ela assim, sim, eu já fui funcionária de banco e a gente se espelha nos superiores. Eu assim, então eu vou fazer um teste. E eu peguei e comecei a trabalhar de paletó. E eu não trabalho de paletó e ninguém na Anjo trabalha de paletó, quase ninguém. E eu comecei, eu vou trabalhar 1 mês de paletó. E eu fiquei 1 mês indo de paletó, com 15 dias muita gente começou a ir de paletó para a empresa. Olha aí. E eu não falei nada para ninguém. Só o fato de eu estar indo de paletó, o que eu quero dizer com isso? Que as ações dos líderes influenciam muito mais do que aquele quadro que está no papel.
tá na parede. O que está no papel não molda a cultura da empresa. Pode até direcionar, mas o que vai direcionar a cultura da empresa são as ações das lideranças. E não só as lideranças formais, as lideranças informais também. Porque lá dentro do chão de fábrica, dentro dos auxiliares de produção, dentro dos formuladores, tem líderes informais lá que não têm cargo de liderança, mas eles também exercem função de liderança lá dentro daquela equipe. Então, tu precisa identificar isso e começar a valorizar pessoas que tenham atitudes alinhadas com a cultura da empresa. E isso é o que faz com que a empresa... Então, assim, se a nossa empresa valoriza muito, e a nossa empresa valoriza muito a questão de ir até o cliente, visitar cliente, olho no olho, a nossa empresa faz parte da nossa cultura isso. Se eu, Felipe, ficar sentado atrás da cadeira só no computador, as pessoas vão entender que não é mais importante visitar cliente. Mesmo eu falando que é importante visitar cliente, eles vão falar, mas tu está falando que é importante, mas tu não vai. Então não é tão importante assim. Então, liderar pelo exemplo, e esse exemplo tem que estar alinhado com a cultura da empresa, é por isso que eu falo que o CEO precisa ser o guardião da cultura da empresa, porque ele influencia todos que estão na empresa. Direta ou indiretamente, a gente acaba sendo o espelho para muita gente na organização. Então, nós temos uma coisa lá dentro da Anjo, que a gente tem como é que eu vou falar isso? É uma tradução dos nossos valores. Porque a gente tem os nossos valores lá no quadro, né? Que são muito bonitos lá. E a gente valoriza todo mundo que está dentro, alinhado com a cultura da empresa. Só que a gente faz 2 vezes por ano uma reunião de tradução do que significa aquilo ali. E o que é essa tradução? Se lá um dos nossos valores, por exemplo, dentro da Anjo, é diversão. Tá lá, dentro dos nossos valores, diversão é um. Quando eu vou falar isso, eu vou falar, cara, aqui não é pra gente ficar brincando, fazendo piadinha com tudo, mas aqui não é pra ser um lugar carrancudo, chato trabalhar. Então a gente começa a mostrar exemplos do que a gente faz que valoriza a diversão. Tem um dos valores que é ética. Então a gente mostra pessoas que tiveram comportamento ético dentro da empresa em situações contraditórias. Então a gente mostra para eles o que significa aquilo e mostra em atitudes como é que outras pessoas fizeram em relação àquele valor nosso, né? Então valorizar isso através de rituais é muito importante. Muito bom. Felipe, você contando esse caso aí que você passou aí de terno tal para a empresa, eu me lembrei de um caso também que cara, endossa o que você está falando aqui. Eu cheguei na empresa, eu sou grisalho desde os 20 anos, viu, galera? 15 anos de idade já estava com cabelo branco. Então, porra, cabeça toda branca e tal. E aí um dia eu cheguei aqui na empresa, aí depois de um acidente em casa, né, com um Grecin. E aí cheguei com o cabelo dessa cor que vocês estão vendo agora, né? Escurinho e tal, não sei o quê. E aí foi aquela gozação, todo mundo tirando onda com a minha cara e tal. Cara, não deu 2 dias. O Diogo, que estava todo grisalho e tal, apareceu no outro dia já com o cabelo pretinho e tal, todo bonito, olha aí. É isso aí, a cultura. Agora não vai ter ninguém de cabelo branco aqui, viu, Vitão? Prepara o Grecinho aí, cara. Muito bem. O Alessandro, agora vamos chamar aqui o Alessandro Feijó, né? E o Alessandro, como eu falei aqui na introdução, ele é expert em LinkedIn. Então, e existe uma questão que é fundamental para todo e qualquer líder de empresa, que é o seu posicionamento, né, nas redes sociais, né, Alessandro? E eu estava comentando, eu nem sabia que eu ia fazer essa pergunta aqui agora, mas eu estava comentando como o Felipe é muito bem posicionado. Ele vem de uma indústria muito tradicional, indústria de tinta, economia real, como ele fala. Mas ele tem uma presença nas redes, uma construção de uma autoridade que é muito bem feita. Né? E aí eu queria trazer aqui a experiência do Alessandro, né, para contribuir com esse lado, né, qual que é a importância disso, desse posicionamento nas redes. Enfim, manda aí, Alessandro. Vamos lá. Não, vocês estão falando aí de vestuário, né, de imagem, tudo direitinho. Isso aí faz toda a diferença ali nas pessoas com quem a gente trabalha junto ali. E essa questão da imagem do gestor nas redes, né, é algo que vem sendo muito discutido, muito debatido, principalmente no LinkedIn, que hoje, eu não sei se vocês sabiam desse dado, só que mais de 60% das pessoas que têm um perfil hoje no LinkedIn são tomadores de decisão, né? E aí a gente está falando de gerentes, coordenadores, de diretores, profissionais liberais e CEOs também,
né? Então, quando a gente fala sobre presença digital, é interessante a gente discutir aqui, e eu queria saber de você, você é uma figura pública, né? E eu queria entender de que maneira que você cuida da sua imagem pessoal. Nós estamos falando aqui de LinkedIn também, que é a maior rede social profissional, a maior rede corporativa do mundo. E como é que a sua presença digital, como é que você acredita que ela impacta o seu papel enquanto CEO, né, da empresa? Eu não participava de redes sociais até 2019, pelo menos não participava de forma ativa, né? Eu estava lá, mas não era ativo. E aí eu estava num evento, num curso que eu estava fazendo, e um desses professores falou: olha, a mão de obra está cada vez mais difícil de a gente achar, então a gente precisa achar pessoas alinhadas com a empresa. A forma como eu fiz para achar pessoas mais alinhadas com a cultura da minha empresa, o professor falando, né, foi começar a me expor nas redes sociais, porque eu começo a atrair pessoas que concordam com a minha forma de pensar, concordam com a forma da empresa de trabalhar. Isso acaba trazendo pessoas mais alinhadas com a nossa cultura, aumenta a retenção e isso acaba trazendo. E eu falei, eu nunca tinha pensado por essa forma, acho que eu vou entrar nas redes sociais para fazer isso. E eu comecei a fazer isso, comecei a mostrar Anjo, comecei a minha forma de pensar, como é que eu via o mundo, isso e aquilo. Comecei a ter uma exposição maior em Instagram, comecei a ter uma exposição maior em LinkedIn, na época em Facebook também e em outras redes. E foi muito legal porque eu fui fazendo esse trabalho, a minha rede começou a aumentar, começou a crescer os seguidores. E esses dias eu estava na empresa tomando um cafezinho e eu encontrei uma menina e eu comecei a conversar com ela. Eu gosto muito de conversar com as pessoas lá dentro da Anjo. Tem até um programa que a gente fala que é o Café com o Felipe, todo mês eu paro. Olha aí, gostei do nome aí. Durante uma hora e meia aproximadamente, para tomar um café com 10 pessoas que se inscreveram lá, aleatório da produção, e sentar para conversar sobre vida pessoal, quem gosta. Não é para falar de trabalho, é só tomar um café mesmo informal. E acaba surgindo muitas histórias. Mas esse eu estava na copa lá do escritório, tomando um café, e chegou essa menina e eu não tinha visto ela ainda. Eu falei, oi, tal, tudo bem? Como é que é teu nome e tal? Quantos anos tem? Começamos a conversar. E eu assim, quanto tempo que tu tá na Anjo? Ela assim, não, eu tô aqui há 6 meses. Assim, 6 meses eu ainda não te vi. Ela assim, tu tá sempre viajando, visitando clientes. Assim, pois é. Eu assim, de onde é que tu é? Aí ela falou, não, eu sou de Torres. Eu falei, Torres? Mas Torres é 100 quilômetros daqui da Anjo. Como é que Torres aqui? Aí diz ela assim, não, eu comecei a te seguir nas redes sociais. Gostei da forma que tu fala, da Anjo e tal, e eu resolvi aplicar para uma vaga, apliquei, entrei na empresa e eu fiquei durante 4 meses vindo e voltando de Torres todo dia, 100 quilômetros para trabalhar na empresa. Ela assim, agora faz 2 meses que eu me mudei para Criciúma, tô morando aqui, mas eu vim para Anjo por causa de ti. Cara, que genial. Falei, aquilo que o cara falou lá atrás faz sentido. Faz sentido. Então as pessoas realmente estão ali olhando. Sensacional, sensacional. Então eu comecei a me expor nas redes sociais por esse motivo, né, para mostrar como era Anjo, para reter pessoas alinhadas, para atrair pessoas alinhadas com a cultura da empresa. Hoje o meu papel nas redes sociais é um pouco além disso, né? Eu também acabo promovendo o empreendedorismo, o modelo de gestão profissional, porque como eu falei lá atrás, eu acredito mesmo que o empreendedorismo e a educação são as melhores formas de transformação da vida, da sociedade. Então eu acabo usando para isso também. Mas eu comecei a me expor nas redes sociais por isso, para atrair gente alinhada com a cultura da empresa. E foi um resultado bem legal, assim. Que bacana, hein, turma? Curti demais aqui. Eu vou aproveitar agora, Felipe, eu vou trazer aqui uma pergunta da turma que está nos assistindo. E antes disso, eu quero fazer um disclaimer aqui para a galera que caiu aqui nesse podcast. Aqui é um episódio que a gente roda aqui na programação do Café com a DM. Mas essas sessões elas ocorrem semanalmente aqui entre os membros do empreendedores.com.br. Tá? Então, se você ainda não conhece o nosso novo projeto, é um projeto novo, tem apenas 5 meses, entre em empreendedores.com.br para você ver todos os detalhes, para você ver como você pode estar aqui junto, né, quem foi que falou aqui? Esses tubarões, né?
Então, vou usar aqui essa expressão, junto dos tubarões, conversando aqui semanalmente também, e fazendo muito network, um network de verdade, de construção de relacionamento, de troca, de apoio mútuo. É esse o nosso propósito que nos move aqui nesse novo projeto, empreendedores.com.br. E uma das perguntas aqui do Simão, ele fala o seguinte: pessoal, eu conheço as histórias empreendedoras dos 4 membros que estão hoje aqui e todos têm em comum um fator. Eles têm se movimentado para além do lugar comum das suas profissões. O Felipe poderia simplesmente ter seguido administrando o bom modelo criado pelo pai dele, mas tomou a decisão de inovar e expandir, além de ter uma carreira como palestrante e como autor. O Fernando é psicólogo, a Cris é médica, e eles poderiam estar simplesmente clinicando, mas ambos resolveram empreender. O Alessandro, da mesma forma, é um cara que não para. Ele não se contentou em simplesmente ficar no feijão com arroz da consultoria. Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para todos. O que os levou a tomar a decisão de fazer mais do que as 4 linhas que suas profissões determinam? Vamos puxar aqui a Cris. Aqui, Primeiras damas. É isso aí. Esse costume a gente não perde, né, Alessandro? Eu acho É isso aí. sou muito movida assim pela emoção, pelo propósito, pelo processo. Então, o empreendedorismo, de fato, na minha vida, vem muito de paixão, né, Felipe? Você estava falando da questão de quando você decidiu fazer faculdade, que você queria fazer ADM, na época que a gente é mais ou menos da mesma idade, pelo tempo que você tem de formado, na época que eu fui fazer faculdade, quem fazia ADM era quem não queria nada com a vida, né? Então, assim, hoje eu vejo o quanto que uma boa faculdade de administração faz diferença na vida de todo mundo. E empreender, para mim, é muito paixão. Se dependesse dos meus pais, talvez eu tivesse feito um concurso público e eu estava ali no concurso, atendendo o plano de saúde. Quando eu decidi abrir mão do plano de saúde, começar a atender particular, então minha mãe mesmo fez assim: sério, você vai ter coragem de fazer isso? Então, não é da minha família, é muito assim, é de paixão. Então, tem uma coisa assim de propósito, de mudança, de processo, que me faz estar sempre querendo uma coisa nova, sabe? Eu acho que é muito isso que me fez sair do lugar e que continua me movendo. Quando eu penso assim nos próximos 10, 15 anos, apesar de eu amar a minha profissão e amar ser médica, ginecologista especificamente, eu não sei se eu vou estar mais clinicando, porque eu vejo que tem muita mudança no mundo, sabe? Muito bom. E eu acho também, assim, eu conheço vários casos de médico, Cris, que num determinado momento eles começam, como você está agora, com um pé lá e o outro cá, e num determinado momento eles acabam virando, eles se dão conta e dizem: não, agora eu sou 100% empreendedor, mesmo que sejam negócios no ramo de saúde. Isso é muito comum. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui para a Cris, se você está preparada para viver esse momento também, Cris. Então, eu acho que emocionalmente eu estou me preparando, sabe? Porque deixar de atender, do ponto de vista de paixão mesmo, não vai ser fácil, mas eu vejo pelo processo de crescimento da empresa e por tudo que eu sou muito visionária, sabe? Assim, o que não me falta são ideias. Então, de tudo que eu penso, eu acredito que não vai dar muito para conciliar a prática clínica, né, com essa coisa de empreender. É muito diferente. Demais, né? Muito bem. E aí, Fernando, e você, cara? Eu sempre gostei de fazer várias coisas, na verdade, né? Então, eu lembro, eu tinha 16 anos, meu pai tinha um lava rápido lá em Santos, na cidade de Santos. E Santos chove pra caramba, né? Mas eu ajudava o meu pai no caixa, eu manobrava os carros, né? Depois eu me encantei um pouco também na área da saúde, minha irmã é médica, não é? E ela abriu uma clínica de fisioterapia, né? Eu não sabia exatamente o que eu queria ajudar pessoas, né? E aí eu fui fazer auxiliar de fisioterapia, ajudei um tempo a minha irmã também, mas ainda não era aquilo, mas tudo isso foi me trazendo experiências também. Eu gosto muito de matemática e aí fui fazer também com um professor que era super amigo meu e via um talento que eu tinha também, contabilidade. Aí fiz uma parte de contabilidade. E a psicologia foi um encontro assim de alma. Eu te diria que aí o meu propósito realmente estava dentro da psicologia. Mas tudo isso pelo qual eu passei ficou ali, vamos dizer, em stand-by, né? Ficou ali fermentando. E isso culminou com a necessidade de ser empreendedor. Por quê? Vocês não imaginam, dentro do consultório de psicologia, o pessoal traz uma vida riquíssima para a gente trabalhar, né?
eles relatam muitas coisas, muitas experiências, não só apenas os conflitos, os problemas psicológicos, lógico, mas eles trazem muito para dentro do consultório os contextos nos quais esses conflitos acontecem. Então, a família, a escola, o trabalho, a própria profissão, a empresa em si. E aí eu resolvi ampliar, sim, a minha atuação, me tornando um empreendedor e indo muito mais até o contexto no qual essas questões que eles traziam se encontravam, não é? Então, por que não contribuir mexendo também, atuando na estrutura onde os problemas psicológicos se manifestam? Justamente na mesma direção, ajudar pessoas, mas de uma maneira mais ampla. Então, a minha experiência passou por aí, exatamente. Sensacional. E você, Alessandro? Leandro, a minha história com empreendedorismo, ela nasceu de uma dor minha, né? Eu me lembro que em 2009 eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu me mudei de Belo Horizonte para Salvador e foi na época que o LinkedIn estava chegando no Brasil. E a minha ideia qual que era? Vou chegar em Salvador, vou procurar uma empresa de recursos humanos, Red Hunter, para organizar o meu LinkedIn, que era o negócio da vez, era o LinkedIn. E para minha surpresa, Leandro, nenhuma empresa de recursos humanos mexia no LinkedIn das pessoas, não. Aí eu comecei a procurar Red Hunter e tinha Red Hunter que falava assim, mas o que é o LinkedIn? Eu falei, tô na água. O pessoal que não sabe o que é LinkedIn, eu tive que parar para organizar o meu perfil. Eu fiquei uma semana para organizar ele e uma grande empresa na época, a Embratel, entrou em contato, olha, a gente viu aqui seu perfil no LinkedIn, a sua experiência, tal, você quer participar do processo seletivo? Opa, o negócio funciona. Não é uma empresa qualquer, né? E aí comecei a gostar da ferramenta, tudo, e aí quando eu resolvi empreender, eu falei, cara, eu posso ajudar outras pessoas que tinham essa mesma dor do que eu. Aí entrei em contato com algumas conexões do LinkedIn lá em São Paulo, e resumindo, né, hoje já tem 5 anos que eu vivo por causa do LinkedIn, vamos dizer assim. A gente treina desde estagiários até CEOs para utilizar o LinkedIn para gerar negócios. Né? A gente quebra essa questão de que o LinkedIn é uma rede social para a pessoa encontrar um trabalho, encontrar emprego, porque ele é muito bom para gerar leads, para prospectar. Então a gente treina pessoas na área de recursos humanos, na área de vendas, na área de marketing. Então o empreendedorismo me pegou de jeito aí, então eu aproveitei esse conhecimento do LinkedIn. E o nome da minha empresa hoje, Dr. LinkedIn, não fui eu que criei, apesar de muita gente que fala, pô, mas você criou um nome legal, né? Eu falei, não, isso aí foi um apelido que eu ganhei. Eu fui ver se ele estava registrado, ele não estava, e eu registrei, eu tomei posse. Então tem muita gente que conhece e me chama por Dr. LinkedIn. Olha, muito né? Então essa questão do empreendedorismo é um negócio interessante mesmo. E tem um fator que você não contou também aí, que em Minas Gerais, aí eu sempre digo isso, tem que ser estudado, porque lá acho que tem alguma coisa no café, no pão de queijo, alguma coisa que tem tantos empreendedores em Minas que é impressionante. E você, Felipe, cara? Leandro, eu decidi sair um pouquinho das 4 linhas aí do somente fazer a questão da gestão do empreendedorismo. Foi depois do meu livro. Em 2019, eu decidi que eu ia escrever o livro e tal, e eu comecei a trabalhar nele. E eu comecei a trabalhar nele porque um amigo meu, o Alfredo Soares, falou, cara, tu tem que escrever um livro da tua história, tu assumiu uma empresa com 27 anos como CEO, transformou ela e tal. E eu falei, pô, legal, mas a minha história não tem nada demais, eu nunca passei fome, eu estudei em escola boa, a minha história é uma história normal, assim, eu era de classe média e foi legal. Eu não vou escrever um livro sobre a minha história. Só que naquele dia a gente conversou muito porque o Brasil... Por que o Brasil é um dos países que mais abre empresas e mais fecha empresas no mundo, né? E a gente chegou à conclusão que o brasileiro é um povo empreendedor, mas não é um povo empresário. Verdade. E são 2 características muito antagônicas, são diferentes e são necessárias para te montar e rodar um negócio. E aí eu escrevi meu livro. Depois de escrever meu livro, eu comecei a receber muita gente
falando, pô, teu livro mudou a minha vida, pô, teu livro mudou a história da minha empresa, teu livro isso. Eu falei, cara, eu acho que dá para ajudar mais gente além do livro. E aí eu decidi fazer mais do que somente o livro. Então hoje, além de ser o CEO da Anjo, ser empresário e autor, como eu tenho aqui com o livro, estou escrevendo o meu segundo livro, inclusive, eu também faço palestras, eu palestro em alguns eventos, eu faço mentoria com alguns empresários e participo do conselho de algumas empresas, porque eu também sou conselheiro profissional formado há 12 anos. Então, eu participo de conselhos de empresas de diversos segmentos. Já participei ramo alimentar, ramo varejo supermercadista, varejo de tinta, tecnologia, moda, diversos segmentos eu já atuei como conselheiro. E agora eu lancei meu curso online também e comecei a investir em startups para ajudar pequenas startups a crescer também e trazer um pouquinho desse modelo de gestão que a gente fez lá na Anjo, que deu tão certo e que pode ajudar outras pessoas. Então, hoje, além de ter investido na Anjo, eu tenho dinheiro investido em venture capital também. Eu fiz recentemente um investimento particular agora numa empresa chamada Prospect, que é uma empresa de gestão de compras, gestão de suprimentos, um software sensacional, mas o que fez eu investir neles foram os 2 principais sócios que os rapazes tiveram lá na empresa, apresentaram e eu vi aquele brilho no olhar deles e como aquele software dele consegue melhorar a vida dos compradores. E eu falei, cara, eu vou investir com esses gurus. Eu vi quando você lançou lançou no grupo, né, a notícia e vi também nas suas redes, achei fantástico. Então, eu acho que eu sou um inquieto por natureza, eu já fiz de tudo na vida, já fui músico profissional, quase fui jogador. É mesmo? O que você toca aí? Guitarra. Pô, coisa boa. Então vamos ter que fazer uma banda do empreendedores. As músicas da banda que eu tocava estão no Spotify, aí depois eu te passo. Boa. Já fui músico, já quase fui jogador profissional. Triatleta, esportes radicais, tudo que tem perigo de se machucar eu gosto, entendeu? Já me quebrei muitas vezes, mas eu acho que eu sou inquieto por natureza e eu acho que essa inquietude fez com que eu fizesse algo além do que somente a gestão da empresa. Cara, com certeza, e essa inquietude aí, sem dúvida, ela abrilhanta, existe essa palavra, abrilhantar, lógico, né? Abrilhanta a tua atuação como um CEO, né, e o líder de uma empresa tão fantástica. Muito bem, turma, a gente está quase chegando aqui no nosso final. Aqui, deixa eu só ver mais algumas coisas aqui que rolaram por aqui. Muito bem. Bom, Felipe, a gente falando de gestão na prática, a gente não pode deixar de falar num tema que é corriqueiro em toda e qualquer empresa, né? Uma prática que é corriqueira, que é a prática da falha. É impossível você ter uma empresa que não falha, pessoas que não falham nos seus processos e tudo mais. E então, como é que a gente qual que é a atitude saudável, né, para lidar com falhas na gestão? Eu costumo falar, Leandro, que o processo de crescimento de uma empresa, ela tem que passar por algumas fases. Começa achando pessoas alinhadas com a cultura da empresa, contrata, treina, capacita essas pessoas. Depois você tem que criar processo, estruturar um modelo de gestão para depois crescer. Se não seguir esse caminho, essa trilha, você vai construir uma empresa sem uma base firme e você vai ter problemas. E nessa construção eu comecei a contratar pessoas, aí contrata pessoa boa, aí a pessoa sai, vai, time, vai, aí eu quero crescer. Se tu não estruturar o processo, tu pode crescer, só que vai crescer os problemas ao mesmo tempo. Então você precisa estruturar um modelo de gestão com processos muito bem definidos para que quando você não esteja ali, as pessoas do teu time saibam como tomar as decisões. Então eu acho que essa questão de estruturar processo é muito importante. E por que eu falo isso? Porque as falhas vão acontecer, problemas acontecem o tempo todo. Eu sempre tive uma frustração minha como as pessoas enxergam a falha como algo horrível, algo ruim. Eu acho que a falha faz parte do processo. E eu não estou dizendo que eu gosto de falhar, que eu gosto de errar, que a gente estoura foguete quando a gente erra na Anjo. Mas o erro, ele se torna um aprendizado. E quando a gente aprende com o erro, aprende com a nossa falha, a gente tem que criar um processo para que esse erro não se repita. O problema é que quando a gente falha, não cria um processo, não arruma a operação, daqui a 6 meses a gente comete o mesmo erro, daqui a 1 ano comete outro erro igual. Então esse é um problema.
Agora, quando tu falha, identifica o motivo pelo qual tu falhou e tu toma as medidas para que essa falha não se repita, é um degrau que tu subiu. Tu subiu um degrau, porque ali tu não vai pisar de novo. E aí a falha tem que ser vista como uma parte inerente do processo de crescimento. Ela precisa ser vista assim, porque se ela não for vista assim, as pessoas vão ter medo de inovar, as pessoas vão ter medo de fazer algo diferente e a tua empresa não vai crescer na velocidade que ela poderia crescer. Porque imagina que uma pessoa toma uma decisão, errou, falhou, e você vai lá e dá um esporro, briga, xinga ou demite aquela pessoa. Cara, a pessoa do lado vai falar, nunca mais. Sempre que acontecer alguma coisa, eu vou perguntar pro chefe o que eu tenho que fazer. E aí, o chefe vai ficar sobrecarregado, centralizador, a empresa não vai conseguir crescer porque vai estar limitada a velocidade dele. E imagina se eu fosse um cara centralizador com 700 pessoas no time. Primeiro que não ia ter 700 pessoas no time, porque não cresceria, não cresceria tanto. Eu preciso criar um processo, um modelo de gestão que não dependa de mim. Eu acho que um dos maiores egoísmos de um empreendedor, de um empresário, é criar uma empresa que dependa dele. Porque eu posso sair daqui, pegar o avião para ir para cima, o avião cair e eu morrer. E se eu tenho uma empresa que dependa de mim... eu não quero que isso aconteça, mas pode acontecer com qualquer um. Pode me dar um infarto agora aqui e eu morrer. E se eu tenho uma empresa que depende de mim, tem 700 famílias que dependem diretamente da Anjo. Isso é um egoísmo tremendo. Então é preciso construir uma empresa que não dependa de um super-homem, de uma super-mulher, de uma super-CEO. E isso passa por errar, passa por falha. Aprende com a falha, cria o processo para que isso não se repita e vai para o próximo erro, para a próxima falha. Costumo falar que alguém que tem sucesso é alguém que já errou muito e aprendeu com os erros para não repetir os erros. Tem que ter essa sabedoria, né? Porque senão você repete o erro e aí levar na cabeça toda hora não é um bom exercício, né? Muito bem, turma, para a gente se despedir aqui deste encontro maravilhoso dessa tarde aqui com Felipe Colombo, queria que vocês deixassem aqui as suas mensagens finais aqui, começando novamente aqui pela Cristina. Vamos fazer esse rodízio aí que a gente fez aqui na rodada anterior. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, pela oportunidade, Felipe, de estar conversando com vocês. Aprendi muito, você não tem ideia, já estou doida para ler seu livro. Vai ser minha próxima leitura. E falar que, assim, eu acredito muito que esse mercado, principalmente assim, o mercado feminino e os negócios, quando eles são criados por mulheres, eles vêm muito das dores das mulheres que não foram atendidas nesses anos todos, né, de homens à frente da maioria das empresas, e isso é uma realidade. Assim como a Alessandra falou, muitas das coisas que eu vivi, não só no consultório ginecológico, como também aqui na empresa, dos produtos criados, vieram de dores minhas como mães, de dores das minhas pacientes que eu não conseguia resolver no consultório, e que não tinha nada ali que eu encontrasse no mercado que pudesse resolver. Então, eu vejo que, de fato, a gente está atento às necessidades do mercado, o que o mundo está precisando. E uma outra coisa que você falou é assim, o que ele vai precisar daqui a 5, 10 anos? O que eu tenho hoje vai ser suficiente? Não vai mudar? Isso é uma coisa que eu também me questiono muito, porque o mundo está muito rápido. Então, a gente também precisa estar muito atenta a essas modificações. E eu acredito que, principalmente, assim, para mim, é focar na gestão. Eu comecei a estudar sobre gestão nos últimos 4 anos, eu não sabia nem o que era uma cultura empresarial. Então, assim, a primeira vez que eu vi essa palavra, eu levei um tempo para compreender. Então, assim, hoje eu tento fazer muito isso, inspirar as minhas funcionárias na clínica, inspirar os meus colaboradores na empresa. Então, assim, a gente tem que estar sempre ali dando exemplo, não só na forma de você se apresentar, mas, assim, na forma de falar, na forma de conduzir. E eu acho que é muito isso. É um prazer enorme estar aqui. Foi um aprendizado gigante. Obrigado, Cristina. Obrigado aí, porque você abrilhantou aqui também o nosso episódio de hoje. Muito bem. Vamos lá, Fernando, conta aí também as suas reflexões finais aí, cara. Então, primeiro também quero parabenizar o Felipe pela sua experiência, por todo esse conhecimento tão rico que ele nos passou, e certamente eu tenho certeza aí que vai influenciar positivamente muitos empresários que estão iniciando ou mesmo estão se deparando com dificuldades, e vai contribuir muito, sem dúvida nenhuma, para o progresso de outras empresas.
eu gostaria de colocar algo importante nesse sentido da liderança, né, e também da gestão. Eu costumo muito dizer que a gente gerencia processos, mas a gente lidera pessoas. E um aspecto que o Felipe falou aí remonta à necessidade da escuta, né, do funcionário, das pessoas, a observação, para saber exatamente quais são as motivações e como lidar com essas pessoas a fim de obter uma maior colaboração dentro do trabalho. Isso eu queria destacar como algo muito importante, aliado à tecnologia, sem dúvida nenhuma, e principalmente, né, considerar uma questão que as pessoas muitas vezes têm em mente, uma dicotomia, né? Pessoas de um lado e processos de outro, novamente citando essa questão. Eu acredito assim, e para mim ficou muito claro, que o Felipe fez uma mescla aí, não é simplesmente adequar as pessoas aos processos e nem os processos às pessoas, mas desenvolver, com base nessa ligação entre ambos, o desafio, né, de gerenciar uma empresa, né, e de produzir e poder atender o mercado. Eu acredito que isso seja realmente o princípio maior. Muito bem, pô, Fernando, obrigado também aqui pelas contribuições no nosso episódio de hoje. E, bom demais aqui. E, Alessandro? Rapaz, aqui foi uma aula de MBA, né, Leandro? Aqui foi uma aula, literalmente. Você tem uma aula dessa, cara. Com toda a sinceridade, olha, quem já passou por MBA exatamente. Também, não encontra, viu? Não é sempre. E eu falo não só pelo fato do Felipe aí, que é o convidado, né, mas da doutora Cristina aí também, e a gente sabe que não é simples a gente tratar com pessoas, e quando ele fala ali sobre que tem o café ali com as pessoas lá, da parte do show da fábrica, vamos dizer assim, e isso deixa muito claro o seu traço forte de liderança, né? Você deu o exemplo lá da menina que morava em Torres e vinha e voltava todo dia ali 100 quilômetros, e isso, você, de fato, é uma referência para essas pessoas, né? E o ponto alto aqui, que para mim, foi quando você fala ali, cara, a gente cria empresa, não é para a empresa depender da gente, né? A gente cria empresa para ela viver aí vários anos, e como você bem falou, você é responsável por 700 famílias, vamos dizer ali, e não é qualquer empresa que chega a essa quantidade de colaboradores. Pelo que você falou aí, o turnover é muito baixo, então, ou seja, a questão da cultura, né, Leandro, que você mencionou bem aí também. Então, foi, assim, realmente uma aula aqui que isso aí que tem que ser gravado para a gente assistir de novo. Vai estar disponível. Parabéns. Alessandro, obrigado mesmo, hein, cara, pela participação. E você falando agora, Alessandro, eu lembrei, assim, pintou na minha cabeça aqui uma frase nossa não, que nós publicamos no nosso LinkedIn, eu não me lembro o autor, mas que, inclusive, não sei se são essas as palavras exatas, mas lembrando o caso da moça lá de Torres, enfim, que foi trabalhar a 100 quilômetros de distância e vir todo dia, eu me lembrei dessa frase, que as pessoas acreditam primeiro no líder antes de acreditar na ideia. E isso é muito verdade, né? Então, assim, o papel do líder, você está seguindo a pessoa, não interessa para onde a gente vai, eu estou seguindo aquela pessoa, né? E sei para onde ela está nos levando. Então, Felipe, cara, queria te agradecer demais, queria que você trouxesse aqui, já que a gente usou tanto esse termo aqui, foi um aprendizado, eu queria que você trouxesse um último aprendizado seu durante toda essa sua jornada como CEO. Eu conheço a sua história, eu acho ela lindíssima, cara. Você, antes de chegar ao posto de CEO da Anjo, você passou por todos, né, os níveis da empresa, em várias funções, enfim, você realmente se preparou, né, para tornar ali o CEO, para assumir esse cargo. Então, eu queria que você trouxesse aqui um último aprendizado, né, uma última lição aí da sua jornada. Bom, primeiro agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, conversar e trocar com essas pessoas fantásticas aí, muito aprendizado sempre. E muita gente me pergunta, cara, Felipe, qual é a fórmula do sucesso? Eu falo, cara, o sucesso não tem uma fórmula. O sucesso é o resultado de várias pequenas ações com o mesmo objetivo final. Então, não existe bala de prata,
Não existe, cara, eu vou fazer isso que vai dar o resultado. Não, tu tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Um monte de coisa pequenininha que no final, somado o esforço de todos, acaba se tornando algo grande. Então, não espere tá pronto, ter certeza absoluta para começar. Comece agora mesmo e tenha certeza que as pessoas estão alinhadas com o mesmo objetivo para que várias pequenas ações se tornem uma grande ação no fim do dia. Muito bem, bater palmas aqui pro Felipe Colombo, cara, fera, cara, você trouxe aqui pra gente aqui, como o Alessandro falou, vale mais do que um MBA e com certeza você que está nos assistindo até agora, ouvindo, né, o nosso episódio, vai concordar. E não só isso, para agradecer você vai fazer uma coisa agora, tem uma missão, que é compartilhar este episódio com seus amigos, beleza? Compartilha, você está no Spotify, já coloca ali compartilhar, ele vai gerar um story bem bonitinho, com a foto do Felipe aqui. Marca a gente no @café com ADM, marca a gente no @empreendedores.com.br, @administradores, @Felipe Colombo, Felipe com I,